Bom dia, saudações. Para quem não me conhece, eu sou o Murilo, professor de filosofia, e hoje eu vou continuar a leitura do Sefer Yetzirah com meus comentários. A gente está na parte 14, sequência 14. O capítulo 1, subcapítulo 5. 10 Sefirot do nada. Sua medida é 10, que não tem fim. A profundidade do princípio, a profundidade do fim. A profundidade do bem, a profundidade do mal, a profundidade do acima, a profundidade do abaixo, a profundidade do leste e a profundidade do oeste, a profundidade do norte e a profundidade do sul. O Mestre único, Rei, Deus fiel, Deus Rei fiel, domina sobre todas elas, desde sua santa morada até a eternidade das eternidades. Então nós temos aí a definição de dimensões que são medidas. Não fala de 10 medidas. Então ele fala de 5 dimensões que proporcionam 10 medidas. 2 medidas em cada dimensão. Ou seja, 2 direções em cada dimensão. Assim como uma reta. Eu tenho uma reta, eu tenho uma dimensão. E nessa reta eu tenho um sentido e outro. Tenho 2 direções. Então, quando ele fala princípio, a profundidade do princípio e a profundidade do fim, eu estou definindo uma dimensão. Uma dimensão na qual um lado é o princípio e o outro é o fim. Então, eu tenho uma linha reta, uma dimensão. Eu posso definir outra dimensão, definindo um de seus lados como bem e o outro como mal. Posso definir outra dimensão, dizendo que é acima e abaixo. Posso definir outra, dizendo que é leste e oeste, norte e sul. E assim eu tenho múltiplas dimensões. Múltiplas dimensões que cada uma delas tem o seu contrário, tem a sua polaridade. Tem um lado positivo e um lado negativo. Um lado que afirma e outro que nega. Isso nós vemos como dialética, como a dialética presente na dimensionalização de qualquer coisa. Então, qualquer coisa que eu vou dimensionar, eu vou me utilizar da dialética para racionalizar esta coisa. Então, ao definir uma dimensão, eu estarei racionalizando sobre esta coisa. Mestre único, Deus Rei fiel, domina sobre todas elas, sobre todas as dimensões. Quem é esse Mestre único? Deus Rei fiel. O que isso significa? Desde sua santa morada até a eternidade das eternidades. Então, esse Deus, esse Mestre único, Rei fiel, ele tem uma morada. E dessa morada parte o seu domínio, a partir desta morada. E essa morada se estende, então, ao infinito. No caso, a eternidade das eternidades. Então, vemos aí que existem múltiplas eternidades e existe uma eternidade das eternidades. Então, suponhamos que existam múltiplos entes que são eternos, e estes entes eternos, por sua vez, vivem em um ambiente eterno. Por isso, eternidade das eternidades. Aqui o Sefer Yetzirah define um contínuo pentadimensional, que é a estrutura de seu sistema. Essas 5 dimensões definem 10 direções, suas direções opostas a cada dimensão.
O espaço contínuo consiste em 3 dimensões: acima, abaixo, norte, sul, leste e oeste. Este contínuo é definido por 6 direções e chamado universo. O contínuo consiste em 2 direções, passado e futuro, ou início e fim. Ele é chamado ano. Finalizando, existe uma moral, quinta dimensão espiritual, cujas 2 direções são o bem e o mal. Então é chamada alma. De acordo com os cabalistas posteriores, essas direções correspondem às 10 sefirot, da seguinte forma: princípio é Rokhmah, fim Binah. O bem é Keter, o mal é Malkut, acima é Netzah, abaixo é Hod. O norte é Gevurah, o sul é Chesed, o leste é Tiferet, leste de onde surge o sol, o oeste Yesod, onde o sol se põe. Temos o inverso, a lua de Yesod. As 10 sefirot são vistas assim como consistindo de 5 conjuntos dos opostos. Estes são os 5 opostos a 5, discutindo eles. Os opostos têm seu paralelo nos 5 dedos de cada mão. Então a gente já viu antes, em vídeos anteriores, que os 10 dedos, eles também são análogos às 10 sefirot. E cada dedo representa uma delas. Então a gente vê que fala de um contínuo espaço em 3 dimensões. Um contínuo espaço de 6 direções. Um contínuo espaço de 2 direções. E por aí vai. Então ele fala de diferentes, múltiplas direções de um contínuo tempo-espaço. Este contínuo tempo-espaço é chamado de ano. Ele chama de ano. Também pode ser traduzido como íon ou aion. Lá quando Mestre Crowley fala do novo aion, ele está falando de uma entidade de contínuo tempo e espaço. Por isso, o aion representa uma duração. Representa um período de tempo. Este período de tempo é uma entidade de múltiplas dimensões. Por exemplo, eu, como um ego, me percebo em uma realidade de 3 dimensões, mais uma quarta, que me possibilita raciocinar e refletir sobre o passado e o futuro, sobre as diferentes formas como essas 3 dimensões se moldam, porque uma quarta dimensão já estaria acima de mim. Essa quarta dimensão representa o que eu sou, porque representa o que eu penso, representa o que eu percebo, essas 3 dimensões. Então eu sou uma entidade que é constituída por um período de tempo. Então eu tenho uma origem e um fim. Só que eu me vejo em uma realidade multidimensional, que me possibilita múltiplas direções. Então eu tenho um início e um fim, mas eu também tenho um bem e um mal. Eu também tenho um alto e um baixo, também tenho um grande e um pequeno. E isso tudo se reflete na forma como eu percebo a realidade, como eu percebo o mundo. E é por isso que eu sou um aion, um íon, um ano, uma duração. E assim também são os outros à minha volta, são as pessoas à minha volta. Eles também são frações de tempo, são períodos. E estes períodos, eles são eternos.
É por isso que aqui em cima fala desde a eternidade até as eternidades. Então, mestre único, rei, Deus fiel, se trata de um aion, de um período de duração, que é um período eterno. Diferente de uma percepção limitada ao reino humano, o mestre único, Deus, é eterno, se percebe como um eterno. Então ele é uma eternidade, porque ele tem um período de duração eterna. E ele se encontra, se percebe em um ambiente eterno. Então é uma eternidade, um corpo constituído de eternidade, dentro de um universo eterno, de um ambiente de eternidade. Isso se trata de um contínuo pentadimensional e um hexadimensional. As duas sefirotes são vistas acima como consistindo de 5 conjuntos de opostos. Estes são os 5 opostos a 5 discutidos antes. Os opostos têm seu paralelo nos 5 dedos de cada mão. A sabedoria é sempre definida como início pelos cabalistas. Isso é baseado em versículos tais como: o princípio é a sabedoria, em Provérbios 4:7. Isso corresponde ao início da existência, antes que a criação fosse definida, pronunciada ou verbalizada. Então vamos lá. Vou abrir aqui uma árvore cabalística para a gente analisar isso com mais calma. Deixe-me achar a árvore. Eis a árvore. Quando o Sefer Yetzirah fala, a sabedoria é sempre definida como o início pelos cabalistas. Isso é baseado em versículos tais como Provérbios 4:7. O princípio é a sabedoria. Então fala do princípio da consciência, do princípio da tomada de consciência. Nós temos na árvore cabalística um sistema arquetípico. Um sistema arquetípico que contém os 10 arquétipos fundamentais da psique, da mente, da forma como a mente se organiza, de forma matemática. Então, nós temos Keter, a coroa, como o bem, uma direção descrita como o bem pelo Sefer Yetzirah. Então, esse bem se trata da coroa de Cristo, quando a mitologia cristã se apropria da cultura judaica e desenvolve um sistema próprio. Então, eles começam a representar os seus santos, depois de um tempo, com auréolas na cabeça. Essas auréolas na cabeça representam esse Keter, esse arquétipo da coroa, que é um arquétipo de equilíbrio pleno. Esse equilíbrio pleno se trata de neutralidade plena. Se trata de uma não manifestação. Se trata de um polo neutro. Então, quando a gente desce na segunda esfera, que é Rockman, a gente vai ter, então, o princípio de tudo, que é quando aquele estado neutro da coroa, que é um estado de eternidade, ou seja, é um ion em estado de não manifestação, ele se manifesta através do arquétipo de Rockman.
Rockman, que é como uma luz que brilha ao infinito. Ela se expande ao infinito. Assim como o Big Bang. Quando a ciência fala de Big Bang, nós temos a ideia expressa na própria Kabbalah, na própria árvore cabalística, onde não se trata de uma explosão, mas de uma emanação infinita. E essa emanação infinita se trata do conhecimento pleno. Conhecimento pleno que se trata de saber, porque conhece tudo. Porque é de onde vem tudo. Então, a luz que expande e evidencia tudo e mostra tudo. E é por isso que ela é sábia, porque ela mostra as coisas como são. Mostra as coisas em seu estado original, em seu estado primeiro, primitivo, de emanação. Anterior à própria reflexão. Porque a emanação pura é toda a informação do universo em seu estado puro, que é a própria luz. Voltando para o Sefer Yetzirah um pouquinho. Deus criou então o mundo com 10 ditos. Eles representam o poder do entendimento, Binah, que é o aspecto do pensamento verbal. Como discutido anteriormente, o nome Elohim, usado no relato da criação, representa o entendimento. Os ditos só podem acontecer através do entendimento, notado pelo nome Elohim. Psicologicamente, a sabedoria também representa o passado de uma outra maneira. A memória não é verbal, é armazenada na mente dessa forma. Somente quando alguém traz uma memória à superfície é que ela se torna verbalizada. Já que a memória pura é totalmente não verbalizada. Ela está na categoria de sabedoria. Então nós temos Binah, que é uma outra Sefirot, certo? Voltamos à árvore cabalística. Binah é a Sefirot número 3. Sefirot número 3, que temos como uma inversão da primeira Sefirot, que é Rockman. Se Rockman é a expressão da luz pura em sua infinitude, em sua emanação absoluta, total, Binah é o seu oposto. É o que vai reter essa luz, é o que vai concentrar essa luz, que vai resistir a essa luz e vai coagular essa luz. Então, aquilo que era um sol que se expande ao infinito é então concentrado em um ponto. Então, nós temos aí a expressão de 2 elementos que simbolizam os nossos 10 algarismos, que é o 1 e o 0. Então, nós temos o 0 semelhante a uma expansão uniforme da luz, assim como um foco de luz de uma vela que ao longe me parece circular. Mas a fonte desta luz, que é a vela, é como o 1. É como um ponto de concentração. Um ponto de concentração dessa luz. Então nós temos os 2 polos presentes aí. Nós temos um polo que é como um 0, que é como uma negação. Nós temos um polo que é como 1, que é uma afirmação. E essa concentração de Binah, que é a terceira Sefirot, é responsável pelo surgimento da linguagem. Porque se antes Rockman se expandia ao infinito, me possibilitava a visão. Essa visão primeira, uma percepção primeira, que é a luz primeira.
Já com Binah, eu tenho a constrição, eu tenho a reflexão dessa luz, que me possibilita todos os outros graus que surgirão entre esses dois opostos extremos. Então, todos os outros 7 sefirós abaixo de Da'at, abaixo do abismo, abaixo dessas 3 primeiras, serão 7 graus entre um extremo, que é Rockman, e outro extremo, que é Binah. E esses 7 graus que se concentram em um ponto gerando a linguagem, eles são Elohim. Elohim, o nome usado no relato da criação, representa o entendimento. Os ditos só podem acontecer através do entendimento, denotado pelo nome Elohim. O futuro, por outro lado, não pode ser imaginado em absoluto, exceto em termos verbais. Então, sempre que eu imagino o futuro, eu só estou verbalizando ele com a minha mente. Eu estou refletindo a luz de Rockman, que é aquele primeiro que já veio, que já foi emanado, então já é o passado. Estou refletindo sobre ele e gerando então o futuro. Através desta reflexão, eu estou escrevendo, eu estou verbalizando a luz, transformando ela, moldando e gerando uma definição linguística que me gera uma duração de tempo. Este tempo que será relativo ao espaço necessário para a expressão, para a manifestação desta verbalização, desta racionalização. E o pensamento, através dessa linguagem, através da racionalização, através de Elohim, consegue então moldar o futuro, que é então descrito. O modo principal no qual nós conhecemos o futuro é por extrapolação do nosso conhecimento do passado. Ou seja, eu já tenho a impressão primeira que vem do passado e me utilizando daquilo que eu tenho do passado é que eu consigo refletir um futuro de uma forma coerente, não uma distorção. Então não se trata de uma adivinhação, mas se trata de uma profecia. E o que é uma profecia? Se trata do conhecimento do passado, mas não do passado que nós confundimos com pensamento, porque não são os nossos pensamentos que são passado. Então, quando analisamos a história, nós estamos analisando nossos pensamentos, que são as verbalizações daquilo que já foi passado, daquilo que já aconteceu. Então, o conhecimento real do passado é a consciência de Rockman, que é a consciência daquela luz primeira que se expande ao infinito. Porque tendo consciência desta luz, eu consigo então raciocinar sobre ela, eu consigo verbalizá-la. E através da linguagem, através da Kabbalah, eu consigo moldar esta realidade primeira do passado. Passado e futuro são também as contrapartes de sabedoria e entendimento, até o ponto em que eles são respectivamente macho e fêmea. Passado é declarado como sendo macho por quem influi diretamente no futuro. Desta forma, é como se o futuro feminino fora engravidado pelo passado. Então, para que o futuro seja criado de uma forma coerente, sem distorções, ele precisa ser germinado pelo passado, fecundado pelo passado. Então, essa luz primeira, de que o Sefer Yetzirah chama sabedoria, ela é quem deve fecundar o futuro, para que ele floresça.
para que ele nasça de uma forma saudável. Então não há como vou verbalizar um futuro do nada sem conhecer o passado. Porque se eu não conheço o passado, eu vou simplesmente inventar algo que será mais do mesmo, porque se baseará na minha limitação individual, que não se trata de sabedoria, porque a sabedoria vem da luz de Hawking. Keter é chamado bem porque é a sefira mais próxima de Deus. Por que mais próxima de Deus? Porque Deus é considerado o absoluto. E a neutralidade de Keter é o único arquétipo da consciência, da psique, capaz de contemplar o que há por trás de Deus, o significado da palavra. Porque cada palavra tem uma forma, cada forma tem um significado. Cada forma tem uma identidade, uma natureza. E para perscrutar a palavra, mergulhar o interior da palavra, compreender o interior da palavra, é preciso alcançar a essência. Porque pela essência eu consigo sentir o cheiro do objeto. Pela mesma razão, Malkuth, a sefirá mais afastada de Deus, é dita como o mal. Isto não significa que Malkuth seja realmente o mal, já que todas as sefirot são completa e absolutamente boas. Veja, tanto Malkuth, que é considerado mal, não é mal na direção oposta de Deus. É a direção oposta da percepção de Deus. Então, eu tenho Malkuth como uma expressão estética, como uma expressão física, como uma expressão de aparências, como uma expressão de impressões, como uma expressão. E esta estética é boa. Então ela não é má, porque ela traz em si as vestes da beleza. Ela traz em si a expressão da beleza, porque a beleza em sua natureza, ela vai ficar por trás dessa expressão de Malkuth. Malkuth que a gente vê lá embaixo, tá vendo? Então eu saio de Keter lá em cima, de um estado de não manifestação e começo a me manifestar. Eu vou reduzindo o grau de consciência até alcançar um estado de exteriorização total. Essa exteriorização total que é a superfície. Então eu venho desde o meu interior até me expressar na superfície. Assim como a energia que é emanada de dentro do Sol, com suas explosões nucleares. Então ele está emanando essa luz, assim como Hawking, emanando a sua luz de sabedoria, que vem da coroa de Keter, que é a neutralidade absoluta. A neutralidade absoluta que me permite contemplar a não manifestação. Aqui nós temos nessa tabela algumas versões relativas de ordenação das direções dimensionais das Sefirot, porque nós vamos variar nisso. Não há uma interpretação exata sobre o que elas representam. No entanto, existe um padrão em cada uma delas. Um padrão que vai variar dentro de si mesmo através das múltiplas interpretações. No entanto, as múltiplas interpretações de diferentes pessoas terão dentro de si, dentro de um arquétipo específico, um mesmo padrão. Assim como a gente percebe nas diferentes mitologias, nas diferentes culturas, que diferentes histórias, apesar de serem diferentes, possuem padrões semelhantes.
E uma cultura não conheceu a outra, e estão uma de um lado do mundo e outra de outro. E mesmo assim, elas conseguem expressar um padrão semelhante. Isso porque todas elas vêm de um mesmo arquétipo, de uma mesma natureza, de um mesmo molde. A disposição completa da Sefirot é frequentemente chamada de árvore da vida, a linha central de Keter Malkut. Quando considerada sozinha, é chamada de árvore do conhecimento. Sobre esta linha que o bem e o mal se juntam. Então nós temos uma árvore da vida, que é a linha central, e nós temos o conhecimento desta árvore, que são as oscilações da polaridade, que são as horizontalizações. Então nós temos uma linha vertical, que é a árvore da vida, que se trata da conexão entre a coroa e a terra, e o reino, Keter e Malkut. E nós temos as polarizações desta árvore da vida, deste caminho, essas polarizações que me trazem o conhecimento dessas dimensões. Então eu consigo refletir essa dimensão única e gerar múltiplas dimensões, que são as horizontais, me possibilitando então ter novas interpretações de uma mesma coisa. Me possibilita criar o novo, transformar através do conhecimento, exatamente através do conhecimento. Por exemplo, desenvolvo uma técnica de derrubar uma árvore e construir uma cadeira. E eu só vou conseguir construir uma cadeira através do conhecimento. Então, se eu não sei nada, eu vou ficar pastando, batendo na árvore com a cabeça. E aí, a minha experiência, a memória de tanto bater a árvore na cabeça, que vai me possibilitar desenvolver esse conhecimento. Para que eu possa, então, ter a capacidade de transformar a árvore em uma cadeira. Então, quando eu falo de magia, eu falo de Harry Potter. Quando eu falo de magia, eu falo da capacidade que o pensamento tem de transformar a realidade. E essa capacidade vem exatamente do conhecimento, que é a árvore do conhecimento, a reflexão das polaridades que vem da expressão primeira, da impressão primeira. Então eu tenho a sabedoria que me traz a consciência das coisas como são, por exemplo, tenho consciência de que isso é uma árvore. Eu estou vendo a árvore, mas eu não tenho conhecimento só por contemplar a árvore. O meu conhecimento vem da memória que vai armazenando esta contemplação em impressões. E a forma como eu relaciono essas impressões, ou seja, a forma como eu relaciono os opostos, é que me possibilita um desenvolvimento do conhecimento que me possibilita, então, transformar a árvore. Existem 32 quadrantes que podem ser definidos em um hiperespaço pentadimensional. Esses correspondem aos 32 vértices de um hipercubo pentadimensional, como se discutiu acima. Esses 32 também são semelhantes aos 32 graus mais um da maçonaria. Ela estuda exatamente a Kabbalah. E ela usa como graus, como símbolo dos seus graus, para tentar expressar este conhecimento, que são os caminhos da sabedoria. Então nós temos 10 Sefirot, e nós temos 22 relações entre essas 10 Sefirot. Então nós temos 32 ao todo, são 32 caminhos. E esses 32 caminhos, eles são bem dissertados através da Kabbalah draconiana, que eu vou fazer a leitura também com vocês. Em geral, pode-se dizer que uma faca ou lâmina de cortar tem uma dimensão menor de um contínuo que esta corta, em nosso contínuo tridimensional. Uma lâmina é essencialmente um plano bidimensional, portanto, em um contínuo pentadimensional, alguém deve esperar que uma lâmina de faca tenha 4 dimensões.
Uma lâmina assim seria um hipercubo tetradimensional, com 16 vértices. Midrash estabelece que a espada de Deus tem 16 fios, indicando que trata-se, em uma realidade, de um hipercubo tetradimensional. Então, o mestre, grau 33, o 8, ele é uma entidade de 32 mais 1. Esta entidade é um pentadimensional. É um pentagrama flamígero. Este pentagrama se utiliza da espada, que é um hipercubo de 4 dimensões. Então, o Aion, a eternidade da eternidade, é a espada. Porque se trata do pensamento que tem 4 dimensões. Porque ele percebe a vigília, que é o real, tridimensional, e ele percebe também o pensamento, que é onírico. E esse onírico é o que me possibilita abstrair as 3 dimensões para uma quarta. E essa é a espada do verbo. A espada que o cavaleiro se utiliza. Então nós temos a tábua redonda e nós temos os cavaleiros que portam a espada. Essa espada se trata do verbo. O verbo que é capaz de defender ou destruir. Isso depende de como ele é utilizado. Depende se ele vai ser utilizado com sabedoria, ou seja, se ele vai refletir a luz primeira, ou se ele vai negar essa luz, distorcer essa luz. Porque se ele distorce essa luz, ele está destruindo. E eu vou parar por aqui. Eu acho que já gravei esse trecho anteriormente, mas é um trecho bem complexo. Então vale a pena ver de novo. No próximo eu vou continuar, que é a sua medida 10, que não tem fim. E se eu não li o trecho 2 vezes, tudo bem também. Mas como eu não tinha certeza, eu gravei mesmo assim. Então, até mais, até a próxima e valeu!